Graça e paz, queridos. Vamos então meditar hoje acerca do significado profético do dízimo de Jacó. No áudio anterior, no vídeo anterior, nós começamos a meditar acerca do significado profético do dízimo de Abraão. E nós vimos lá que aqueles dízimos eram dos despojos e conectamos que esses despojos somos nós, a Igreja do Senhor Jesus. E hoje nós vamos conectar com a história de Jacó em Gênesis 28, em que ele fala acerca de um dízimo que ele prometeu para o Senhor e que ele morreu e não deu esse dízimo. Porque esse dízimo ele é profético e ele só vai entregar na volta de Jesus. Vamos meditar? Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada é Jesus. Ele mesmo diz isso para Natanael em João, capítulo 1. Ele é essa escada. Verso 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Presta atenção, descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem é essa descendência em espírito hoje? A igreja, que é o corpo de Cristo. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que essa descendência é Cristo. Mas Cristo tem um corpo e espiritualmente somos nós. Então, Deus prometeu para Jacó que daria para ele uma descendência. Daria esta terra por herança. Então, hoje nós fazemos parte dessa promessa. Só que essa promessa ela vai se concretizar na vinda de Jesus. Então Jacó ele não recebeu essa promessa. Continuando, verso 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. E nós vamos entender que esta terra que Jesus está falando acerca desta terra aqui, em que Jacó voltará na ocasião da volta de Jesus. Nós vamos entender no dia da ressurreição. Então, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Então, em Jacó foram benditas todas as famílias da terra, porque ele faz parte da linhagem de Isaque, seu pai, e de Abraão. Então, a igreja do Senhor Jesus faz parte dessa promessa. Então, a igreja ainda continua sendo edificada, não acabou a edificação da igreja. Quando acabar a edificação da igreja, Jacó lhe voltará para esta terra. Está falando acerca da ressurreição dos mortos. Vamos prestar atenção aqui. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Quem é a casa de Deus, queridos? É a igreja do Senhor Jesus, somos nós. Continuando, verso 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Nós sabemos que Cristo é a pedra, ele é a rocha, ele é a pedra angular. E ele foi erigido e no cume, sobre cujo topo entornou azeite. Jesus Cristo ele foi ungido com o Espírito Santo de poder, pelo Espírito Santo do Pai. O Pai o ungiu com o seu próprio Espírito. Então Jesus ele foi ungido, essa pedra foi ungida, queridos. Está falando acerca de Cristo Jesus. Aí ele continua. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, somos nós, corpo de Cristo. Fez também Jacó um voto, dizendo, olha o voto,
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Isso é profético, querido. Ele está falando acerca dessa volta aqui que Jesus falou, que ele vai voltar a possuir esta terra juntamente com todas as nações, né, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Está falando acerca da edificação completa da igreja. Então é profético, é para a volta de Jesus. Então, se ele me fizer voltar para esta terra, para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E aí ele faz a promessa, né? E a pedra que erigi por coluna, que é Cristo, será a casa de Deus. Nós somos corpo de Cristo, extensão dele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. A casa de Deus somos nós. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, queridos, esse dízimo, vamos compreender? Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22. Olha o que está escrito. Lembra que nós vimos aqui a palavra descendência? Ela vai voltar a aparecer aqui em Deuteronômio 14, versos 22 e 23. Olha o que está escrito. Certamente darás o dízimos de todo o fruto da tua semente. Essa palavra semente é a mesma palavra descendência de Gênesis 28. A palavra no grego é zerá. Descendência, semente, queridos. Então, certamente darás os dízimos do fruto das tuas sementes, da descendência. Esse é o contexto. Que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, os dízimos é do fruto das tuas sementes, da descendência. Em João capítulo 12, Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficaria ele só. Mas se morrer, dará consigo muitos frutos. Em Oséias capítulo 1, verso 11, está escrito que grande será o dia de Jezreel. Jezreel é Deus semeia. Então Deus semeou Cristo Jesus na terra. E ele brotou da terra, trazendo consigo muitos frutos. Então, olha só o que são esses dízimos. Dízimos do trigo. Jesus foi esse grão de trigo. O trigo ele precisa ser o quê? Triturado. E na trituração do trigo vira farinha e da farinha vem o pão. Jesus Cristo foi triturado, queridos, na cruz do Calvário. E através dele, nós somos o corpo dele. Amém? E mais aqui, do teu vinho. Vinho tipifica o seu sangue. E o vinho, ele é espremido no lagar. Jesus foi espremido na cruz, derramou o seu sangue por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O vinho. E o azeite? Azeite é símbolo do Espírito Santo, da unção, do Espírito dele, do próprio Senhor Jesus unido ao Pai. E o azeite, ele era prensado para que saísse aquele caldo da azeitona. Então Jesus Cristo foi também prensado na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, vocês conseguem compreender o significado profético? Que dízimos são esses? Somos nós, queridos. Uma extensão do corpo de Cristo. Nós somos frutos dele. Vou repetir. Jesus falou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficaria ele só. Mas se morrer, trará consigo muitos frutos. Quem são esses frutos? Eu e você, o corpo de Cristo. Por isso que ele fala aqui, certamente darás os dízimos de todo o fruto da sua semente, ou seja, da sua descendência. E a descendência é Cristo. E nele nós somos esses frutos. E para concluir, somando com Apocalipse capítulo 14, verso 14, olha o que está escrito. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Está falando acerca da volta de Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, ele vem para reinar, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu para a ceifa.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E é nessa ocasião, na ocasião da volta de Jesus, que Jacó ressuscitará com todos os que morreram em Cristo, juntamente com os que estavam vivos, transformados. E aí sim, queridos, nessa ocasião, Jacó oferecerá os dízimos de tudo que o Senhor deu para ele. Lembra que nós lemos? A terra, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, uma multidão de nações, todos esses foram ceifados na ocasião da vinda de Jesus, conforme lemos aqui em Apocalipse 14, e pronto, chegou a ceifa. E é ali, nessa ceifa, que Jacó profeticamente oferecerá os dízimos para o Senhor. Porque nós somos da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de onde veio Jesus Cristo, e nós somos os frutos dessa plantação que Deus plantou Jesus como um grão de trigo na terra. Então, nós somos frutos dos dízimos do trigo, do vinho, do azeite e dos primogênitos. Nós somos... Esaú abriu mão do direito de primogenitura. E nós somos os primogênitos de Jesus. Jesus é o primogênito, e nós, o primogênito dentre os mortos. E nós somos seus primogênitos. Jesus Cristo, ele foi feito primícias dos que dormem. E nós somos o quê? Frutos dessas primícias, queridos. Os dízimos eram as primícias, entregues 3 vezes ao ano no ciclo das festas. O melhor da terra, a 10ª parte de cada parte da terra era entregue em Jerusalém para os levitas. Então, Jesus Cristo é o nosso precursor e nós somos resultados da sua obra na cruz. Então, que dízimos são esses que Jacó oferecerá para Jesus? Somos nós, queridos, a igreja totalmente ceifada e jogada no celeiro de Deus para reinarmos nesta terra. É quando Jacó vai, de fato, voltar para esta terra e de tudo que ele ganhou, a igreja edificada, ele oferecerá como tributo a Deus o dízimo de tudo, todas essas colheitas. A colheita somos nós, queridos. Nós somos os dízimos e seremos oferecidos por Jacó de forma profética para Deus. Amém, queridos? Então, meditamos no áudio anterior, no vídeo anterior, sobre o significado profético do dízimo de Abraão, e hoje nós meditamos acerca do significado profético do dízimo de Jacó. Então, dízimo na Bíblia nunca foi relacionado a valor monetário. Dízimo é algo maravilhoso e profundo. Nós precisamos aprender a meditar na palavra, somar as escrituras e pedir espírito de sabedoria e de revelação, queridos. Já está na hora da igreja começar a crescer no entendimento da verdade. Wagner, e agora? Como é que as igrejas serão sustentadas sem os dízimos? Já ouviram falar na palavrinha chamada oferta voluntária? Será que a igreja ela não pode ser financiada com ofertas voluntárias? Então é isso, queridos. Cada um contribua segundo o proposto no coração. E cada um faz a sua parte, na medida das suas posses, com coração liberal. Aí sim, nós vamos ajudar a igreja a ser financiada para que essa obra se conclua. Agora, colocar o dízimo como 10% é muito raso, esse entendimento é muito raso, e já está na hora de nós crescermos no entendimento da verdade e vivermos uma vida de liberdade, uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então é isso. Espero que esses dois vídeos tenham abençoado a vida de vocês. Se vocês não ouviram o vídeo anterior falando acerca do significado profético do dízimo de Abraão, eu recomendo que ouçam para poder somar com esse vídeo de hoje. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.